Irmãos, irmãs, que Jesus nos abençoe com a sua paz. O Espírito São Luís, que foi uma das entidades venerandas que esteve à frente de todo o processo da codificação espírita, integrando a falange do Consolador, num comunicado a Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, escreveu o seguinte, através de uma jovem médium chamada Hermance Dufault, que atuou junto a Allan Kardec na recepção de importantes comunicados medianímicos e na revisão daquele que hoje é a versão definitiva de O Livro dos Espíritos. Escreve o Espírito São Luís: reconhecer-se-á em breve que o Espiritismo ressalta a cada passo do texto mesmo das Sagradas Escrituras. E esta afirmação encontra-se na questão número 1011 de O Livro dos Espíritos. E, com ela, fica estabelecida com clareza a posição do Espiritismo diante de um dos textos mais importantes de toda a história, que é a Bíblia Sagrada, que encontra-se dividida em duas grandes partes, em dois grandes blocos. O Antigo Testamento, encerrando o que para nós é a primeira revelação, a proposta judaica, e o Novo Testamento, encerrando o que para nós é a segunda revelação, os comunicados, os exemplos, os ensinos de Jesus. Herculano Pires, talvez um dos mais importantes estudiosos da doutrina espírita, num pequeno livro intitulado Visão Espírita da Bíblia, que na verdade foi publicado póstumamente, ele morreu em 1979, e uma editora do estado de São Paulo agrupou vários artigos que ele havia publicado numa folha espírita daquele estado, tratando dessa temática, num livrinho que hoje já possui várias edições, Visão Espírita da Bíblia, que recomendamos a todos. Ali, num dos artigos, Herculano Pires entende que, no processo das revelações espirituais, que são constantes e ininterruptas, sempre aconteceram e continuam a acontecer, destacam-se pelo seu caráter e relevância três revelações. Uma antecedendo e se desdobrando na subsequente, que é o que Allan Kardec, já no século XIX, quando codificou a doutrina espírita, organizou. Lá no primeiro capítulo, Não Vim Destruir a Lei, do Evangelho segundo o Espiritismo, onde aborda a questão das três revelações. Então, o Espiritismo seria a terceira grande revelação. E, considerando isto, para Herculano Pires, o Livro dos Espíritos, que enfeixa de forma sintética a revelação espírita, a doutrina espírita, poderia ser emendado à Bíblia Sagrada. Então, nós teríamos o Antigo Testamento, o Novo Testamento e o Livro dos Espíritos, compondo de uma forma sequencial o processo da revelação divina, em que o mundo espiritual se predispôs em nos trazer um conjunto de informes relevantes para o nosso caminhar na Terra, para a nossa condução na Terra. E é justamente enfocando
as duas figuras mais importantes da Bíblia, Moisés no Antigo Testamento e Jesus no Novo Testamento, considerando-os na condição, ao mesmo tempo, de médiuns e paranormais, que nós nos propomos nesta noite a tecer alguns comentários em torno de ambos, enfocando-os como paradigmas, como modelos, como propostas para intercâmbio mediúnico, para a comunicação com o mundo espiritual da forma correta, da forma ideal. Comecemos então falando um pouco sobre Moisés. Discute-se muito nos meios historiográficos sobre a existência histórica ou não de Moisés. Não trataremos dessa questão aqui. Se a figura histórica de Moisés existiu de fato, ela se situa por volta do 13º século antes de Cristo, entre 1200 e 1300 anos antes de Jesus. E ele nasce não no que hoje é o Estado de Israel, não no que foi na antiguidade a Palestina, mas ele nasce no seio de uma família judaica, hebraica, mas no Egito. E segundo as narrativas bíblicas, em função do aumento demográfico dos hebreus que estavam numa condição de servilismo no Antigo Egito, de submissão, jugulados ao poder do faraó, em função do aumento populacional dos judeus, o faraó teria estabelecido um edito que mandava que se aprisionassem as crianças recém-nascidas nos meios judeus e as sacrificassem, para desta forma estabelecer uma espécie de controle de natalidade. E a mãe de Moisés, que recém havia nascido, resolve então, para salvaguardar-lhe a vida, usar de um subterfúgio. Faz uma cesta de vinho, coloca ele sobre ela e lança-o nas águas do Nilo. E a história é bem conhecida. Sua irmã Miriam o acompanha de longe enquanto as águas vão o levando e quis o destino que uma das filhas do faraó encontrasse aquela cestinha com a criança dentro. E eis que ela resolve adotar Moisés. E a partir de então, Moisés é educado dentro dos princípios egípcios, dentro da religiosidade egípcia, dentro dos padrões culturais egípcios. E não fazia muito tempo que, dentro do Egito, um faraó chamado Akenaton havia proposto uma reformulação religiosa em que desejava partilhar com a população, com o povo de uma forma geral, os altos conhecimentos que eram artigo dos estatutos misteriosos que os sacerdotes dos templos iniciáticos professavam. E Akenaton tenta tornar público alguns desses ensinamentos, entre eles a concepção monoteísta de Deus, porque é sabido que os egípcios são politeístas, acreditam na existência de vários deuses: Ísis, Osíris, Tote, Anubis, Horus, entre tantos outros. Mas o Espírito Emmanuel, na obra Caminho da Luz, no capítulo 4, que trata da civilização egípcia, esclarece que os egípcios possuíam em seus templos iniciáticos concepções espirituais muito avançadas,
mais avançadas, inclusive, do que as nossas na atualidade, segundo o dizer do Espírito Emmanuel, através do médium Francisco Cândido Xavier. Entre eles, a concepção do Deus único, uma concepção monoteísta de Deus. E Akhenaton, então, tentara popularizar esses conhecimentos, no que não foi feliz, porque não conseguiu se sobrepor ao poder, à força gozada pelos altos sacerdotes egípcios que tinham interesses em manter uma série de privilégios. Então, alguns séculos depois, é nesse contexto que surge a figura ímpar de Moisés. E ele vai ser educado para o sacerdócio, onde vai ser iniciado nos mistérios egípcios, na comunicabilidade com o mundo espiritual, na doutrina da reencarnação, na manipulação das forças energéticas, dos fluidos que nos circunvolvem, para usar uma expressão espírita, na compreensão dos diferentes níveis e formas de se comunicar com a espiritualidade, na compreensão do Deus único. E, sabedor da sua origem hebraica, logo passará, ao visualizar o sofrimento, a opressão que o povo hebreu enfrentava dentro do Egito, vai passar a vivenciar um grande conflito dentro de si. Ele, de ascendência hebraica, vivendo no fausto, no luxo, nas regalias, enquanto um príncipe egípcio, enquanto um sacerdote egípcio, e em contrapartida, o seu povo, ao qual laços consanguíneos, mas também espirituais, o conectavam, vivia na escravidão. E ele passa a preocupar-se cada vez mais com a situação do povo hebreu, e narram os textos bíblicos que no momento em que vê um capataz egípcio repreender um ancião que trabalhava na construção de um templo, repreendê-lo de forma muito severa com um chicote, se interpôs entre o hebreu e o capataz, e logo surgiu uma discussão entre ambos, e a discussão evoluiu para uma briga, e essa briga acabou se transformando na morte do capataz. E como as leis no Antigo Egito eram muito severas, predominava a pena de talião em todos os povos da antiguidade, do olho por olho, dente por dente, Moisés, temendo que lhe fosse imputada a pena de morte, foge do Antigo Egito e vai refugiar-se numa região limítrofe ao Mar Vermelho, uma região desértica, onde vai ser incluído por um grupo de pastores, no seio dos quais ele vai iniciar uma nova etapa em sua vida. Moisés, mesmo afastando-se da sua origem egípcia, da sua educação egípcia, levava consigo os conhecimentos aulidos nas suas dolorosas iniciações. E não vai demorar a contrair núpcias na caravana que ele vai passar a integrar, a logo adaptar-se muito bem à vida no deserto e a ocupar-se do pastoreio de ovelhas. E é justamente nessa ocupação em que se afastava de todos, ficando ele só no deserto com as ovelhas, entre uma paisagem que não se alterava muito, às vezes perpassadas por arbustos e algumas rochas,
é que ele vai conseguir mergulhar dentro de si e experimentar as mais notáveis experiências mediúnicas de que se tem notícia. É quando ele vislumbra, ao perseguir uma ovelha que se afastara do rebanho, numa espécie de caverna, num pequeno arbusto, uma sarça que se encandece, que arde em luz, da qual passava a provir continuamente uma voz poderosa que o conclamava: Moisés, Moisés, liberta meu povo da opressão egípcia. E aquela voz, ao ser interpelada por ele, por Moisés, quanto à sua identidade, respondeu-lhe: eu sou aquele que é. Eu sou aquele que é. Mais tarde, em outras comunicações com aquela entidade, ela declinará outro nome, Yahvé, ou Javé, variando de acordo com as traduções para o português. E recorremos mais uma vez ao brilhantismo do professor, jornalista, pesquisador espírita José Herculano Pires, que vê na manifestação de Yahvé não o Deus único, onipotente, que todos os povos cultuam, mas vê, antes de mais nada, em Yahvé, o Espírito responsável por guiar Moisés e por guiar o povo hebreu no processo da consolidação da primeira revelação espiritual, a revelação judaica. E esta colocação do professor José Herculano Pires é revestida de uma grande relevância. Citando mais uma vez a afirmação com que iniciamos a nossa elocução do Espírito São Luís, lá na questão 1011 de O Livro dos Espíritos. Em breve, reconhecer-se-á que o Espiritismo ressalta a cada passo dos textos mesmos das Sagradas Escrituras. E esta afirmação de Herculano Pires vem de encontro com esta afirmação do Espírito São Luís. Porque se nós lermos não só o Antigo Testamento, mas também o Novo Testamento, com os conhecimentos que o Espiritismo nos prodigaliza, nós teremos a chave para decifrar, para penetrar, para compreender os textos bíblicos que muitas vezes são tão difíceis à nossa apreensão, à nossa compreensão. Então, Yahvé, na interpretação de Herculano Pires, é o espírito guia de Moisés e do povo hebreu. E vai passar ininterruptamente a comunicar-se através do seu medianeiro, Moisés, informando ao seu povo uma série de lições, uma série de leis, uma série de diretrizes que deveriam norteá-los em sua caminhada terrestre, em sua organização política, social, econômica e, sobretudo, religiosa. Então, Moisés se nos apresenta como sendo um médium de vastíssimas proporções, tanto na modalidade de efeitos físicos, quanto na modalidade de efeitos intelectuais. E, seguindo as imposições de seu guia, ele vai até o Egito e convence o faraó, através das manifestações mediúnicas que ele protagoniza, a libertação dos hebreus do Egito. E ele segue em marcha na direção da Terra Santa.
Aqui é importante fazer um pequeno adendo. Os hebreus são, pelos historiadores, considerados o primeiro povo a assumir publicamente uma compreensão monoteísta da divindade, haver um Deus único. Mas, nas suas origens históricas, eles se confundem com os demais povos. E é mais correto afirmar-se que eles eram monólatras do que monoteístas. Qual é a distinção? A monolatria é o culto a uma única divindade, mas sem exclusão das demais. Se cultua o único Deus, mas não se deixa de acreditar que possam haver outros deuses. E isso é muito comum nos primeiros textos bíblicos, do Gênesis, do Êxodo, do Levítico, do Números, do Deuteronômio, em que se faz sucessivamente alusões a outras divindades. Por quê? Porque os hebreus, nessa fase do seu desenvolvimento histórico, eram monólatras, cultuavam o único Deus, mas não excluíam, dentro da sua concepção, a crença de que existiam também outras divindades. Mais tarde, essa posição vai evoluir para uma concepção não só monótona, mas também monoteísta. Só existe um Deus, nem outro mais. Moisés, então, vai passar sucessivamente a ser o medianeiro entre o Espírito Yahvé e o seu povo. E ele vai, sob orientação de Yahvé, recrutar dentre o povo inúmeras pessoas que ele identificava com elevado potencial mediúnico, que vai ser utilizado como suporte para as manifestações mediúnicas, espíritas, que vão ocorrer diariamente no contexto das vivências de Moisés com o povo que liderava, que guiava do Egito para a terra da promissão. E narra o Êxodo que Moisés tinha consigo um conjunto de 70 anciões que eram dotados de uma vasta possibilidade medianímica e que estes se reuniam repetidamente no que eles chamavam a tenda da reunião, em círculo, e ali se materializava o Espírito Yahvé, muitas vezes a ponto de ser tocado. Nós sabemos que Deus é algo imaterial, é algo que nós não temos como descrever, é algo que foge à nossa compreensão, é algo que não pode ser materializado. Mas o Deus dos hebreus se materializa e tem a forma de um homem e pode ser tocado. Por isso, a tese brilhante, repetimos, Herculano Pires, tem um grande fundamento, de ver em Yahvé não o Deus imaterial, soberanamente justo, sábio, bom, a inteligência suprema de nós espíritas, mas sim um espírito que era o responsável por revelar para aquela pequena coletividade um conjunto de informes espirituais, que assumiu ao longo do tempo uma importância muito grande, o que é indiscutível. Mas não era Deus que se manifestava, era um enviado seu, era um espírito. E é impressionante, convidamos todos a fazer a leitura da Bíblia, que toda manifestação mediúnica de Yahvé é antecedida por uma nuvem esbranquiçenta que se forma entre os medianeiros, que circula em torno de Moisés, e a partir daquela nuvem o Espírito vai surgindo. Daquela nuvem surgem vozes, daquela nuvem surgem efeitos luminosos, daquela nuvem surgem objetos materiais, daquela nuvem surge uma figura humana, Yahvé.
E nós sabemos, pelos estudos modernos das manifestações espíritas, o que é a nuvem dentro da fenomenologia mediúnica. É a condensação da substância ectoplasmática que nós, seres humanos, em diferentes graus, exalamos. E quem viu já alguma sessão de materialização, ou viu alguma foto de alguma dessas sessões, percebe a formação de uma espécie de nuvem dessas substâncias branquicenta, meia parda, e de dentro dela ir se formando rostos, mãos, às vezes o corpo inteiro de um espírito que está se manifestando. Quantas pessoas puderam ver a materialização dos seus entes queridos, depois de mortos, manifestarem-se ali, através de um processo mediúnico de materialização, e poderem tocar, abraçar, sentir como se estivesse vivo na carne de novo os seus familiares amados. É algo impressionante. Muitos cientistas do século XIX, do início do século XX, convenceram-se da realidade das manifestações espíritas ao verem, através desse processo, seus familiares materializados. A bibliografia espírita sobejamente dá conta de experiências como esta. Talvez, em toda a história de Moisés, o momento mais importante seja aquele em que ele abandona o povo, por ordem do Espírito Yahvé, sobe o Monte Sinai, que é cercado por esta nuvem, não a nuvem climática, meteorológica, a nuvem espiritual, a nuvem ectoplasmática. E ali ele recebe, segundo a narrativa do texto bíblico, está lá em Êxodo, capítulo 31, versículo 18, que Moisés recebe de Yahvé o texto contendo os 10 mandamentos, na forma das tábuas das leis, tábuas da lei, em pedra, no qual Yahvé escreveu com os próprios dedos. Está escrito desta forma lá em Êxodo, capítulo 31, versículo 18. Isso é um processo típico do que, no jargão espiritista, se chama de pneumatografia, ou escrita direta. E no século XIX se fizeram inúmeras experiências nesse sentido. As mais célebres são do cientista e pesquisador russo Alexander Aksakov, nas quais, junto a vários médiuns, ele tomava de 2 lousas, aqueles quadrinhos que antigamente se utilizava na escola para escrever, ele se servia de 2 lousas, acoplava uma à outra, prendia essas duas, prendia ambas, lacrava elas e submetia à influenciação mediúnica. Após a sessão mediúnica, essas lousas eram separadas e ali estavam grafados caracteres, mensagens, comunicados espirituais. Escrita direta, pneumatografia. O recebimento das tábuas da lei, dos 10 mandamentos, é um fenômeno mediúnico de pneumatografia, em que Moisés recebe do mundo espiritual o código de leis, de uma ética e de uma moral que estavam muito além dos horizontes culturais da época, tanto que são válidos até hoje, e que guiariam não só o povo hebreu, mas os demais povos que seriam influenciados por esse código. Uma manifestação espiritual, uma revelação espiritual, uma comunicação mediúnica, as tábuas das leis. Então, a vida de Moisés é toda ela marcada, pontilhada por manifestações mediúnicas. Quem desejar confirmar,
Basta ler os primeiros livros da Bíblia, sobretudo o livro do Êxodo, que é suficiente para evidenciar as nossas afirmações. Passemos a falar agora de Jesus. Jesus, como Moisés é a figura central do Antigo Testamento, Jesus é a figura central do Novo Testamento, da segunda revelação da lei divina. E ele traz para a humanidade uma proposta de renovação até hoje inigualável e, portanto, insuperável. Tanto que, quando surge o Espiritismo na Terra, na segunda metade do século XIX, os espíritos apontam como sendo os ensinamentos morais de mais elevado valor de que se tem notícias na Terra, os de Jesus. E afirmam que não vem trazer uma proposta diferente da de Jesus. Por isso o Espiritismo está implícito no cristianismo, como o cristianismo está implícito no judaísmo. Essas revelações se sucedem, desdobrando-se uma na outra, numa evolução lógica e sequencial. Para Herculano Pires, o judaísmo seria a tese, o cristianismo seria a antítese e o espiritismo seria a síntese, resultando desse processo, numa análise filosófica, dialética, feita por Herculano Pires. E Jesus protagoniza inúmeros eventos mediúnicos e anímicos, mais anímicos do que mediúnicos, porque ele extraía de si o potencial de que necessitava, ele extraía de si mesmo a sabedoria de que necessitava, e não de espíritos mais elevados. Tanto que Allan Kardec, num estudo que faz em A Gênese, que é a última obra que Allan Kardec publica antes de desencarnar, que todo o nome dela é A Gênese, os Milagres, as Tradições segundo o Espiritismo, publicado em 1868, Allan Kardec, servindo-se de uma comunicação espiritual que ele recebera, ele não aponta Jesus como sendo médium, justamente em função do que afirmamos. Ele não era intermediário entre um espírito ou mais espíritos evoluídos com os homens. Mas ele se serve de um comunicado de um espírito para classificar Jesus como sendo médium de Deus. E quando Jesus afirma, por exemplo, aos seus discípulos, eu e o Pai somos um, com isso ele fazia referência a essa ligação direta, íntima, profunda entre ele, Jesus, e a divindade. E, portanto, é válida essa proposição espiritista de Jesus como sendo médium de Deus. Mas aqui nós vamos analisar Jesus como médium vulgar, comum, ao mesmo tempo como paranormal, dotado de extensas faculdades psíquicas, anímicas. Desde a Anunciação, Maria é visitada por espíritos falando da vida de Jesus. José, quando dorme, tem sonhos reveladores do Espírito, ou anjo Gabriel, que ele fala da vida de Jesus. Então, desde a Anunciação até a ressurreição, a vida de Jesus é pontilhada, como fora de Moisés, de experiências mediúnicas e anímicas. É impressionante. Jesus logo inaugura a sua missão pública transformando água em vinho. Uma experiência mediúnica de efeitos físicos, mas que também encerra uma analogia, a da transformação interior, a da nossa renovação, a da transformação de algo que é insípido, algo que é inodoro, algo que não tem gosto, a água, em algo que tem sabor, algo que tem odor, algo
que é agradável. Então, o vinho é adotado nas religiões da antiguidade, é dotado de larga simbologia, tem uma série de implicações espirituais que não vamos analisar aqui. Mas então a transformação da água em vinho pode ser um evento mediúnico, sim, mas encerra também uma metáfora para a nossa transformação interior, a transformação do que nós somos em algo melhor que nós podemos ser. Então é um evento mediúnico que inicia a missão pública de Jesus. E prossegue, ele dialoga com as sombras, com os obsedados que estavam sob interferências das trevas, dos espíritos desequilibrados e presos no ódio, na ignorância, na maldade, e conversa com eles, propondo a sua filosofia do amor, resgatando-os das trevas, encaminhando-os para a luz. Mas gostaríamos de frisar o momento em que Jesus sobe ao Tabor. É uma das descrições mais fantásticas do Novo Testamento. Encontra-se no Evangelho de Mateus e é a temática central do capítulo 17 desse Evangelho, em que Jesus toma consigo 3 dos seus discípulos imediatos, Pedro, Tiago e João, e ascende, sobe o Monte Tabor. Lá, Jesus convida os seus discípulos para orar. Enquanto estão orando, Jesus se transfigura, se ilumina diante da visão surpresa dos seus discípulos, e ante essa luminosidade que inunda todos, manifestam-se 2 espíritos, Moisés e Elias. E eles passam a dialogar entre si. E isso está narrado nestes termos no Evangelho de Mateus, no capítulo 17. Convidamos todos a ler. É um trecho fantástico. Então, nesse sentido, Jesus é médium, porque ele serve, médium no sentido vulgar, porque ele serve de medianeiro para a manifestação dos espíritos Moisés e Elias, para os seus discípulos Pedro, Tiago e João, que só veem as entidades em função da influência espiritual determinada pelo Cristo naquele momento. E Jesus segue estabelecendo curas psíquicas, antecipando acontecimentos que se dariam mais adiante, lendo o pensamento daqueles que se lhe acercavam. E a culminância maior é justamente quando ele é crucificado e ressuscita. A ressurreição que ocorre espiritualmente, não materialmente. Jesus, após a sua morte, manifesta-se aos seus seguidores, a inúmeros deles, através do processo mediúnico da materialização, como Yahvé se manifestava através de Moisés ao seu povo. Jesus, através dos seus discípulos, que também eram médiuns, se manifestava através desse processo de materialização, a ponto de poder ser tocado, como ocorre no célebre episódio de Tomé, em que Tomé, descrente, pede para lhe tocar as chagas. Episódio de materialização. Então, a vida de Jesus, repetimos, é repleta de eventos mediúnicos, anímicos, paranormais. Quem faz a leitura do Antigo Testamento e do Novo Testamento com o entendimento que o Espiritismo nos traz, tem uma compreensão muito maior e mais profunda da vida. Em nossa posição, Jesus e Moisés constituem até hoje paradigmas que devem ser seguidos para a comunicação mediúnica. Allan Kardec, no livro dos Médiuns, que foi publicado pela primeira vez em 1861, no capítulo 14, que trata dos médiuns, logo no primeiro item do capítulo, Allan Kardec define a mediunidade como a faculdade
que permite aos espíritos encarnados se colocar em comunicação com os espíritos desencarnados e segue afirmando que todos somos médiuns. Então, todos, em diferentes níveis, em diferentes condições, podemos contatar com o mundo espiritual. E fazemos isso o tempo inteiro, sem termos consciência disso. E nesse sentido, Moisés e Jesus, repetimos, seguem sendo paradigmas, modelos válidos para intercâmbio mediúnico. Observemos que tanto Moisés quanto Jesus, quando iam comunicar-se com o mundo espiritual, afastavam-se do contato da maioria. Iam buscar o recolhimento, o solilóquio, a introspecção. E isso é fundamental na prática mediúnica. Recolhimento e introspecção. Mesmo quando os eventos mediúnicos ocorrem no grupo mediúnico, cada membro do grupo e o grupo em si, necessariamente para o sucesso das manifestações mediúnicas, deve buscar o recolhimento e a introspecção. Antes do contato com o mundo espiritual, Moisés e Jesus oravam. Porque a oração é o meio que nós temos de elevar o nosso cabedal vibratório e de nos colocar de forma natural em contato com forças mais sutis, superiores às nossas, o que nos permite um intercâmbio mais profundo com a realidade espiritual. Então Moisés, quando sobe ao Monte Tabor, ao Monte Sinai, antes de comunicar-se com Yahvé, ele ora. E narra o Êxodo que Moisés também se transfigurou no Monte Sinai e que ficou com aquela luminosidade estampada em sua face durante vários dias, a ponto de ter que usar um véu sobre a face para que a claridade que ele irradiava não enceguecesse aqueles que travassem contato consigo. Então Jesus, quando subiu o Monte Tabor, orou e se transfigurou. Nós, no processo de comunicabilidade com os espíritos, também precisamos orar. E a oração terá o poder de nos transfigurar, de forçar a irradiação da luz que nós já alcançamos dentro de nós. O fato de Moisés subir o Monte Sinai e de Jesus subir o Monte Tabor para comunicar-se com o mundo espiritual, encerra uma mensagem mais profunda, uma metáfora, a de que, para qualquer contato mediúnico, é indispensável a elevação, a subida. Então, nós, em nossa prática espiritual, devemos escalar dentro de nós o nosso Monte Sinai, o nosso Monte Tabor, para lá nos colocarmos em condições de contactarmos com os poderes espirituais, de contactarmos com os nossos guias e mentores, com os nossos anjos guardiães, com os espíritos que nos tutelam na romagem terrena. E fazemos isso através do esforço incessante de nos melhorarmos, de pautarmos a nossa vida pela pauta maior das leis divinas, procurando a cada passo do nosso caminho nos elevarmos, mas nos elevarmos interiormente, não ante a visão dos outros, externa, buscando fama e glória, mas ante a visão interna, que é possível aos nossos mentores, que é possível a Jesus, que é possível a Deus, que nos verificam e conhecem os esforços hercúleos que fazemos para nos elevarmos. Então, a comunicação com o mais alto e com os nossos mentores exige elevação. Então, esses três requisitos no processo da comunicação mediúnica são fundamentais. Recolhimento, introspecção, oração e elevação. Para que o evento mediúnico
ocorra da melhor forma possível. E por isso é que, em nosso entendimento, Moisés e Jesus seguem sendo paradigmas odiernamente válidos para as comunicações com o mundo espiritual, nos dando as diretrizes, nos dando os passos que devemos seguir para nos comunicarmos com a espiritualidade superior. Quem assim o fizer, buscar a introspecção, o recolhimento, buscar a oração e buscar a elevação íntima, conseguirá pôr-se em contato com o mundo espiritual e recolher do mesmo as orientações, os aconselhamentos, as sugestões oportunas para superar as agruras da vida, as dificuldades que são de todos nós, os problemas que nos inquietam. O mundo espiritual, que está em continuamente intercâmbio conosco, embora sejamos, na maior parte do tempo, inconscientes a isto, alheios a este processo, o mundo espiritual interfere e influencia-nos em nosso processo de desenvolvimento. E nós precisamos aprender a filtrar esta influenciação, obstaculizando a negativa e cedendo a positiva, a fim de maximizarmos a nossa experiência terrena na conquista e na produção da nossa luz interior, do nosso crescimento espiritual. Nós agradecemos a atenção de todos. Vamos colocar esta palestra, bem como um artigo mais extenso sobre ela, num blog cujo endereço vamos colocar aqui. A partir de amanhã já estará disponível. Quem tiver interesse em ler mais profundamente, onde estão feitas referências no artigo, referências aos textos bíblicos, principalmente ao livro do Êxodo, ou quiser escutar de novo essa exposição, estará disponível. Então agradecemos a atenção de todos e rogamos a Jesus, o nosso mestre, o nosso guia, que nos abençoe e que nos renove por dentro o ânimo e a disposição de crescer e avançar cada vez mais.